Por exemplo, assim como na história da física foram propostos modelos diferentes do que seria a estrutura do átomo, isso também aconteceu com as categorias gramaticais. Olhando uma obra como essa, nós também podemos ver quais eram os critérios que eram utilizados para definir essas formas gramaticais, essas funções gramaticais. Eram os mesmos critérios que nós utilizamos hoje ou eram critérios diferentes? Como esses critérios influenciaram os critérios que nós utilizamos hoje? Quais eram os modos, em suma, de classificação dos fenômenos linguísticos, dos fenômenos gramaticais? Por exemplo, hoje qualquer aluno de português na escola é apresentado a um esquema de classes de palavras que tem 10 classes diferentes: substantivo, adjetivo, verbo, advérbio, preposição, numeral, pronome, artigo, conjunção e interjeição. Não necessariamente apresentados nessa ordem, mas nós estamos tão acostumados com essas classes de palavras que nós até podemos achar que elas sempre foram vistas dessa maneira, mas não. Ao longo da história da tradição gramatical, houve propostas diferentes, com quantidades diferentes de classes sendo propostas. E na obra de Donato, por exemplo, havia 8 classes, que eram nome, pronome, verbo, advérbio, particípio, conjunção, preposição e interjeição. E aí, quando nós comparamos esses dois modelos, duas coisas nos chamam a atenção. Quando olhamos para as classes atuais, há 4 classes que estão presentes na classificação atual, mas não estavam presentes na maior parte das obras gramaticais da Antiguidade, da Idade Média, e, por exemplo, não estavam presentes na obra de Donato. Substantivo, adjetivo, numeral e artigo não estão presentes. E a ausência de cada uma dessas classes é por motivos distintos. Por exemplo, a classe dos artigos não existe na tradição romana, latina, justamente porque o latim não tinha artigos. O grego tinha artigos, mas o latim não tinha, então não fazia sentido a existência nas gramáticas latinas de uma classe dos artigos. Mas a ausência de substantivo, adjetivo e numeral é porque essas classes são classificadas de modo distinto. E aí nós olhamos para a classificação da arte gramatical de Donato e vemos que há 2 classes que havia nessa classificação, mas que não há na lista atual. Havia a classe dos nomes e a classe do particípio. E a classe dos nomes é uma classe que abrangia o que hoje nós consideramos substantivos e adjetivos. Mas o particípio era visto como uma classe separada do verbo, diferente de como vemos hoje. Nós consideramos hoje, nas gramáticas atuais, que o particípio é uma forma nominal do verbo. Já na Antiguidade, na obra de Donato, era visto como uma classe separada, porque havia propriedades que faziam com que o particípio não se encaixasse bem nem como verbo, nem como um nome em latim. Nesse vídeo ficamos por aqui. Se você gostou, peço que curta, comente, compartilhe, ou considere se inscrever, se tornar membro e ter acesso a materiais exclusivos. Eu agradeço a todos os membros do canal. Até a próxima e Deus abençoe vocês.